É útil? A quê? Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Carlos Drummond de Andrade, Nova Reunião. Antes de adentrar essa sessão, é importante ter em mente que Nietzsche sabia o que se passava em seu contexto social, político e artístico e o que era pensado naquele momento. Portanto, seus escritos continham marcas expressivas da realidade e do contexto que o cercava, porque ele não filosofava à toa, mas tentava se certificar tanto da realidade de sua própria época quanto dos fatores históricos como referências para seus argumentos. Não é preciso grande esforço para constatar que, segundo Nietzsche, se a Europa daquela época se achava adoentada, portanto, o cenário social iria expressar tal estado fisiológico, por isso que ele criticou os frutos dessa fisiologia, tais como a política dominante, a aristocracia de sangue, o militarismo, o nacionalismo, a falta de atendimento de necessidades sociais primárias, a massificação e a alienação. Além destes, ele criticou o modelo democrático, visto que ele entendeu que a Europa democrática se dirige apenas para um adestramento sublimado da escravidão, a qual necessita ser comandada por uma raça forte para suportar a si mesma. Todavia, se a Europa não fosse logo bem hierarquizada, não haveria quem a comandasse, e, então, ela caminharia ao nivelamento social, onde homens superiores teriam que se rebaixar e adoecer fisiologicamente para compartilhar do mesmo patamar do homem domesticado. Para Nietzsche, a expressão tipo superior não designa nada mais que as formas mais ricas e complexas de homens. Tais homens seriam antagônicos ao homem de rebanho e, portanto, os mais raros de existir, pois só os tipos inferiores é que mantêm uma imortalidade aparente. Os homens superiores raramente são gerados, sendo com dificuldades que eles se sustentam no alto, já os comuns têm para si uma comprometedora fertilidade. Isto é, como a maioria sempre é medíocre, se comparada com os talentos, sempre raros, a tendência ao aniquilamento destes homens raros. Esse tipo superior de homem, por ser saudável e forte, está mais próximo a um estado bruto, animal e é, até mesmo, uma designação de um tipo que vingou superiormente, em oposição a homens modernos, a homens bons, isto é, a aqueles que reduziram o trabalho a um passatempo, desistiram do que é penoso, conquistaram bem-estar, segurança e conforto, que consideram que todos são iguais e vivem para os pequenos prazeres do dia a dia, buscando conservar-se ao invés de superar-se. A compreensão de Nietzsche sobre a sociedade democrática pode ser vista nesta noção de que todos são iguais, isto é, de que não existem dissemelhanças entre nobres e escravos, fortes e fracos, saudáveis e doentes. Portanto, por não se entender que o princípio de igualdade deveria ser, sobretudo, o reconhecimento da desigualdade do desigual, o homem superior teve que se tornar igual aos seus contemporâneos para reproduzir um dos grandes ideais da modernidade, a igualdade. A proposição dessa igualdade vem de uma fisiologia doentia que, por não atingir o alto nível da fisiologia forte e saudável, quer tornar em doente todas as formas saudáveis, já que essa é a única maneira de se sentir menos impotente e fraco. Esse erro levou Nietzsche a criticar fortemente o modelo social da Alemanha, pois ele temia que a homogeneização do homem terminasse por impossibilitar o aparecimento de novos homens, uma vez que o homem de rebanho se sentirá fortalecido ao ver seus anseios mesquinhos compartilhados por uma enorme massa de pessoas e isso desenvolveria culturas fracas e fragmentadas e que apenas criariam seres medíocres e inferiores. Portanto, a partir desse processo de homogeneização, o processo de vulgarização seria levado adiante, dado que a sociedade, ao constituir grupos e ao privilegiar os homens de rebanho, eliminaria os demais homens, os quais pensam de forma singular e agem por vontade própria e espontaneamente. A eliminação deste tipo superior de homem se dá pela ação, sobretudo, de 3 agentes: 1. O Estado; 2. A educação; e 3. Os jornais, porque o Estado, ao oprimir e punir, gera homens obedientes à moralidade dos costumes, a educação, a serviço do Estado, cria acadêmicos e trabalhadores úteis para a sociedade, e o jornal combate o pensamento livre. Aliás, é importante destacar que o jornal, ou a imprensa, teve um papel proeminente nas discussões políticas e sociais ocorridas na Europa do século XIX.
Naquele contexto, alguns viam-na como sendo um instrumento de progresso e esclarecimento, enquanto outros a tinham como um veículo para a distração e a banalidade. Nietzsche certamente faz parte destes últimos, já que ele era um dos que já antecipavam o caráter dos jornais, ao perceber que seria outro século de jornais, e todas as palavras cheiram mal. Portanto, para ele seria um século de declínio para o livre pensamento, já que as informações redigidas nos jornais eram mascaradas como verdadeiras, informações prontas à disseminação em larga escala e capazes de alterar a percepção social sobre o contexto histórico. Haja vista a capacidade de alcance, o jornal foi por muito tempo o melhor mecanismo para disseminar ideias políticas e progressistas, já que o surgimento de outras mídias de telecomunicações na Alemanha ocorreu somente no século seguinte, por exemplo, rádio, 1923, e televisão, 1935. Assim, visando a supremacia do jornal durante o século XIX, diferentes grupos políticos passaram a desenvolver suas próprias publicações, com o objetivo de moldar a opinião pública de diferentes formas. Por essa e outras razões, a imprensa livre apareceu para Nietzsche como um engodo, porque o jornal não é algo livre, já que sempre há uma ideologia por trás de suas publicações, seja para informar fatos ou não. Todo o embaraço de informações visa dar forma e conteúdo às perspectivas das classes dominantes. Nietzsche não tinha dúvidas que muitos alemães, em um momento posterior ao seu, sentiriam a necessidade de viver livre da política, do nacional e da formação dos jornais, isto é, daquilo que ele entendia como, idealmente, uma seita educacional, porque, sobretudo, o jornal se tornou um meio útil para controlar o pensamento das massas e desvalorizar o pensamento livre. Além disso, J. W. von Goethe, antecipando Nietzsche, criticou as formas pelas quais o entretenimento moderno e a imprensa promoviam a passividade e o conformismo. Eis dois possíveis fatores que poderiam justificar uma certa afirmação do filósofo, quando ele afirma que o espírito dos alemães é sufocado pela sua cerveja e pelos seus jornais. A cerveja porque entorpece o corpo, ou seja, o torna doente e decadente, e o jornal porque degenera a capacidade do homem de pensar por si mesmo. O oposto disso, isto é, pensar por si mesmo e possuir uma fisiologia saudável, são características que descrevem o gênio, um tipo de homem superior ao erudito, ao homem instruído e aos homens massificados. O gênio é um personagem metafórico recorrente nos textos de Nietzsche. No aforismo da Gaia Ciência, Nietzsche deixa claro que esse gênio é o tipo de homem que não compartilha do vulgar e do comum, porque o gênio é aquele que busca a autossuperação, divergindo do tipo fraco, que visa a autoconservação. No entanto, e por esse motivo, ele é um tipo extremamente raro de homem, pois, quando homens desse tipo surgem, eles são submetidos a uma espécie de decadência, eles são casos extremos, e com isso, eles próprios já quase decadentes. A fugaz duração da beleza, do gênio, do César é sui generis, algo assim não deixa herdeiros. Nietzsche entendeu o gênio enquanto a máquina mais sublime que existe, pois na Europa de hoje, século XIX, o homem de rebanho se apresenta como a única espécie de homem permitida, e glorifica os seus atributos, que o tornaram manso, tratável e útil ao rebanho, como sendo as virtudes propriamente humanas, a saber, espírito comunitário, benevolência, diligência, moderação, modéstia, indulgência, compaixão. À vista disso, é-nos lícito afirmar que a cultura na Alemanha entrou em declínio, quando já não havia um gênio. A cultura havia sido sacrificada pela influência do Estado, já que este produziu com habilidade um tipo escravo como ideal de uma sociedade, trabalhador, alfabetizado, educado e obediente, pois esses tipos são ávidos em seguir um senhor que lhes diga o que é certo. Portanto, o Estado se tornou o criador do grande rebanho moderno, o rebanho dos filhos do Estado. Ele cria uma multidão de indivíduos inúteis, passivos e incapazes de pensar por si mesmos. No entanto, não devemos pensar que o Estado criou seu rebanho à toa, isto seria ingenuidade. O homem massificado, educado e trabalhador tinha uma utilidade para o Império Alemão na época de Nietzsche. Tal utilidade estava relacionada ao processo de unificação e industrialização da Alemanha. Ao contrário da França e da Inglaterra, esses processos ocorreram tardiamente, mas em ritmo acelerado, o que possibilitou com que a Alemanha, no final do século XIX, já se encontrasse, em termos de produção industrial, à frente do Reino Unido e da França, visto que, em poucos anos, os estados alemães tornavam-se grande produtor de ferro,
carvão, máquinas e tecelagem de algodão. O processo de unificação alemã foi estabelecido graças a Bismarck, que forjou um inimigo externo em comum a todos, já que não havia nenhum elemento capaz de homogeneizar os interesses. Assim, quando a Prússia venceu a guerra contra a França, iniciou-se sua unificação territorial, e, além de ter vencido a guerra, a Alemanha foi compensada via Tratado de Frankfurt, 1871. Tal tratado conferia ao Império Alemão a Alsácia e parte de Lorena, colônias ricas em carvão e minério de ferro, o que impulsionou ainda mais o seu processo de industrialização. No entanto, para acelerar um processo de industrialização, na mesma proporção ocorrida no Império Alemão, seria necessário, além do recurso econômico e da matéria-prima, o trabalho, ou seja, uma grande massa de homens bêbados pelo nacionalismo, por ideias modernas e aptas a abnegar uma formação cultural por uma formação mercantilizada. O seguinte verso: Alemanha, Alemanha acima de tudo, Deutschland, Deutschland über alles, primeiro verso da Canção dos Alemães, Lied der Deutschen, do poeta Erich Hoffmann von Fallersleben, de 1798 a 1874, adotado como hino nacional, retrata bem o sentimento nacionalista nascido na Alemanha. Inclusive, seria por meio desse verso que, para Nietzsche, dar-se-ia o fim da filosofia alemã, porque, segundo ele, os alemães no passado já foram chamados de povo de pensadores. No entanto, paga-se caro por chegar ao poder, o poder imbeciliza. A ascensão econômica, política e industrial do Reich alemão resultou em um declínio cultural e em um maldito instinto de mediocridade. Em tom de zombaria, Nietzsche coloca o seguinte: existem filósofos alemães? Existem poetas alemães? Existem bons livros alemães? Perguntam-me na Europa. Eu enrubesço, mas, com a valentia que me é própria mesmo em casos desesperados, respondo: sim, Bismarck. Todavia, não apenas Bismarck, mas quando qualquer pessoa se dedica a poder, grande política, economia, comércio mundial, parlamentarismo, interesses militares, se despende para esse lado quantum de entendimento, seriedade, vontade, autossuperação que é, então ele faltará no outro lado. Essa colocação pode ser relacionada a um póstumo redigido um ano antes dessa transcrição, no qual Nietzsche entende que a decadência do espírito alemão tem andado passo a passo com a ascensão da patriotice e do nacionalismo, quer dizer, a Alemanha declinou quando passou a ocupar-se com o progresso econômico do Estado e não mais com a elevação da cultura, daí o porquê dela ter se tornado a nação flácida na Europa, uma terra chata e superficial. Pode-se pensar que, além da patriotice e do nacionalismo, a mudança espiritual da Alemanha também está relacionada ao sistema educacional alemão que, sob a configuração industrial da Alemanha, tinha a tarefa de tornar todos escravos de um sistema puramente mercantil que não é capaz de produzir nada de grande, pois a grandeza espiritual e artística não obedece às regras do desenvolvimento do mercado. Além disso, Nietzsche, em um jogo de perguntas e respostas ou em uma reflexão monóloga consigo mesmo, enfatizou a seguinte observação: qual a tarefa de todo ensino superior? Fazer do homem uma máquina. Qual o meio para isso? Ele tem que aprender a enfadar-se. Como se consegue isso? Mediante o conceito de dever. Quem é seu modelo para isso? O filólogo. Ele ensina a suar. Esse suar-Rochen, em alemão, pode ser entendido enquanto corolário do desprendimento de um quantum de força vital, a ponto de cansar ou afadigar o corpo em decorrência do trabalho. Diante disto, resta saber, qual a razão conduz o homem a gastar sua força vital no trabalho e não mais em projetos que visem a expansão e crescimento de sua vida. A busca desse porquê já se tornou uma busca cristalina, já que, em sociedade, o trabalho tem, sobretudo, o objetivo de satisfazer e atender necessidades e desejos, isto é, o trabalho visa fins práticos. Ora, por qual outra razão o titã eternamente sofredor, Prometeu, ofereceria o fogo do Olimpo ao homem senão para fazer dele dependente da técnica, para, assim, atender necessidades e para garantir a sobrevivência do animal mais frágil da natureza? No Crepúsculo, Nietzsche expõe que o trabalhador cansado e de respiração pesada tem o olhar bonachão e deixa as coisas andarem como quiserem. Esse fator passivo e conformista do homem, a ponto de não se importar com o curso das coisas ao seu redor, já teria sido abordado por volta de 1873, quando ele afirmou que os homens,
por meio de seu julgamento, que é livrescamente uniforme, e até mesmo, no fundo, somente jornalístico, fogem das perguntas mais importantes, justamente aquelas perguntas pelo porquê, pelo de onde, pelo para onde, ou seja, no homem nem sequer ocorre a mais próxima de todas as perguntas: para que serve seu trabalho, sua pressa, seu doloroso atordoamento. Assim, o homem vive para o trabalho sem saber o motivo deste. Aliás, para mostrar a comédia comum dos homens, Nietzsche faz a seguinte pergunta: para que vives? Assim, o homem vive para o trabalho sem saber o motivo deste. Aliás, para mostrar a comédia comum dos homens, Nietzsche faz a seguinte pergunta: para que vives? Segundo ele, todos os que respondessem essa pergunta, diriam, rapidamente e com orgulho, para se tornar um bom cidadão, ou erudito, ou comerciante, ou seja, um patriota com formação mercantilizada e apto ao trabalho em prol do Estado e de sua subsistência, pois, sem saber o motivo de seu trabalho, o homem trabalha apenas visando a obtenção do pão diário. Se o desprendimento da força vital do homem é dirigido ao trabalho em prol de suas necessidades e dos interesses do Estado, então a cultura já não é mais a missão dos povos, mas o luxo, a moda. Não ter necessidades é, para o povo, a maior infelicidade. Eis, portanto, o maior perigo para a cultura, porque quando os homens abrem mão de si mesmos em nome do dinheiro, também as nações que abrem mão de sua cultura em nome da riqueza perdem todo o manancial de onde poderia florescer um novo homem. Numa sociedade em que necessidades são criadas em um ritmo acelerado, ou onde o dinheiro se tornou vital, ou onde o trabalho adquiriu dimensões desproporcionais, possuir uma boa cultura não é mais importante, mas sim uma distração. Pois é preciso ter outro tipo de cultura, uma cultura moderna que proporcione conhecimentos técnicos e úteis para ganhar cabedal. Em 1872, na Universidade de Basileia, Nietzsche ministrou conferências para evidenciar sua percepção sobre a educação e o futuro das instituições de ensino na Alemanha. Sobretudo, nestas conferências que encontramos a sinca ou o erro dessa educação utilitarista, porque qualquer tipo de educação que deixa vislumbrar no fim de sua trajetória um posto de funcionário ou um ganho material não é uma educação para a cultura tal como a compreendemos, mas a indicação do caminho que podem percorrer para o indivíduo se salvar e se proteger na luta pela existência. O trabalho servil e utilitarista, nesse sentido, é o meio pelo qual o povo encontra para poder saciar suas necessidades diárias. Portanto, podemos afirmar que educar-se ou adquirir cultura, neste contexto de Nietzsche não tão diferente do atual, equivale a adquirir aptidões técnicas para trabalhar, para exercer um ofício prático, visando, sobretudo, a obtenção de pecúlio. Por fim, é legítimo afirmar que a cultura da Alemanha estava em declínio, pois, dados os fatores apresentados nesta seção e de outros que ainda serão apresentados que retratam a perspectiva de Nietzsche sobre a cultura alemã de seu tempo, ao que parece não era do interesse dos alemães promover o surgimento de grandes homens. O Estado alemão foi composto por homens pequenos, servos, úteis, instruídos profissionalmente, sobretudo, submissos, já que o Estado convence os indivíduos de que a melhor condição que podem ter é de serem servos obedientes e de nunca questionarem. Além dessa submissão voluntária, podemos dizer que o que caracteriza esses homens cultuados na Alemanha não é um querer crescer, mas um querer sobreviver, visto que eles são educados para, por meio do trabalho, garantir sua sobrevivência e o progresso do Estado. O resultado desse processo é a perda da nobreza de espírito e o direcionamento da cultura para um ideal cada vez mais mercantil, quer dizer, já não há uma preocupação com uma formação nobre que garanta o crescimento do espírito, mas apenas com uma formação que visa extrair o máximo de utilidade do homem. Portanto, nos sistemas educacionais da Alemanha, o viés moral predominante é o utilitário, que não produz nada de grande, nobre, forte ou bom. No entanto, essas colocações não são exclusivas da Alemanha, já que ela não é a única nação que busca tornar seus cidadãos maximamente utilizáveis, pois, na modernidade, regidos pela necessidade de sobreviver aos reveses do dia a dia, é difícil não nos tornarmos reféns dos interesses do Estado. Portanto, não apenas os alemães, mas todos, após a Revolução Industrial, foram afetados por essa decadência. Quando Nietzsche observou tal decadência espiritual em seu tempo, ele prescreveu o seguinte: o remédio protetor e terapêutico de uma civilização, a relação desta com o gênio do povo. Porém, como visto ao longo desta sessão,
Onde estariam e quem seriam esses gênios? Se o Estado e sua moral utilitarista corromperam e impediram qualquer tipo de genialidade, existe, ainda, algum gênio? Se não há, eles ainda terão que aparecer em algum feliz acaso da história, pois nossa educação não pretende oferecer meios e condições para que cada homem se torne o que potencialmente é, já que seu objetivo é produzir homens trabalhadores e úteis à sociedade.